Havia um nome no registro militar que não deveria estar ali. Um nome escrito a ferro e tinta, sem cerimônia, sem data de nascimento, sem sobrenome reconhecido. Apenas 3 palavras que identificavam um homem como propriedade antes de identificá-lo como soldado. E ao lado desse nome, uma rasura. Discreta, deliberada. Como se alguém, anos depois, tivesse tentado apagar o que aquele homem fez. Mas rasuras não somem com o tempo. Elas ficam. E quando ficam, contam mais do que o texto original. Esta é a história de Tobias, um homem que o sistema chamava de coisa, que os documentos chamavam de peça, que o coronel Avelino Cândido de Meireles chamava, em voz alta e na frente de todos, de animal de carga. 20 segundos depois de ter sido humilhado publicamente no tronco, o tronco quebrou. 10 homens não foram suficientes para conter o que aconteceu a seguir. E o coronel Avelino, que naquela manhã se achava o homem mais poderoso da fazenda, descobriu diante de toda a sua gente reunida no terreiro o que é olhar nos olhos de alguém que não tem mais nada a perder. Mas a história não termina ali, porque o que veio depois foi pior do que qualquer castigo físico. O que veio depois foi uma guerra, e nessa guerra, Tobias foi enviado para morrer no Paraguai, no lugar do filho do coronel. Só que Tobias não morreu, e quando voltou, trouxe algo que o coronel não esperava. Trouxe prova. A fazenda Santa Cândida ficava no sertão da Bahia, a 4 dias de cavalo de Salvador. Era uma propriedade de café e algodão, com 72 escravizados registrados no último inventário da família Meireles. 72 nomes, 72 destinos anotados em papel amarelado com caligrafia de escrivão bêbado. Tobias estava na página 7. Tobias Crioulo, força excepcional, aproximadamente 25 anos, sem defeito físico aparente, avaliado em 840 mil réis. 840 mil réis. O preço de um homem. O preço de um homem que naquela época valia mais do que um cavalo de raça e menos do que um piano importado. O coronel Avelino sabia muito bem o que Tobias valia. Por isso o usava. Nas colheitas pesadas, nas construções de pedra, nos serviços que quebravam os outros em semanas. Tobias não quebrava. Tobias durava. E isso incomodava o coronel de um jeito que ele mesmo não conseguia nomear. Há uma coisa que o poder não tolera: a existência de algo que ele não consegue dobrar completamente. Tobias trabalhava, obedecia, não fugia, não conspirava, pelo menos não de forma visível, mas havia nele uma compostura que resistia, uma quietude que não era submissão, uma maneira de olhar que dizia, sem palavras, sem gestos, eu sei o que você é. E o coronel sabia que Tobias sabia. Foi por isso que, numa manhã de agosto de 1863, por uma falta menor, por uma jarra de água derramada por acidente durante o serviço na Casa Grande, o coronel Avelino ordenou o tronco. Não porque a falta merecesse, porque o silêncio de Tobias precisava ser quebrado na frente de todos. O feitor Secundino Barreto, homem de confiança do coronel, reuniu os trabalhadores no terreiro. Era rotina, punição pública como lição coletiva. O sol ainda não havia chegado ao meio do céu. Tobias foi conduzido até o tronco de madeira pesada, fixado por argolões de ferro na base de um poste central. Um instrumento de imobilização e humilhação. Não era o açoite, era o aprisionamento. Era forçar um homem a ficar parado enquanto o mundo o observava como objeto. O coronel desceu os degraus da varanda com as mãos para trás. Andou devagar, parou diante de Tobias e disse em voz alta para que todos ouvissem: você é um animal, e animal que não aprende, aprende na marra. Tobias não respondeu. Não baixou os olhos. O coronel inclinou a cabeça, esperando a submissão que nunca chegou, e fez um gesto para Secundino começar. O que aconteceu nos 20 segundos seguintes foi registrado, anos mais tarde, no depoimento de 3 testemunhas diferentes, em 3 documentos distintos, guardados em 3 lugares que os Meireles não controlavam. Tobias não gritou, Tobias não chorou, Tobias esperou, e quando a primeira pressão do tronco fechou sobre seus pulsos, algo nos tendões daquele homem fez o que 25 anos de escravidão não haviam conseguido fazer. Rompeu o limite.
Não foi uma decisão. Foi o corpo. Foi a carne e o músculo e o osso respondendo ao que a mente havia guardado por anos. O tronco de carvalho, reforçado por ferragens encomendadas de Salvador, rachou ao meio com um estalo que o trabalhador Eufrásio, que estava a 30 metros de distância, descreveu como o som de um galho de árvore adulta partido por raio. O coronel Avelino recuou 2 passos. Secundino Barreto gritou por reforço. 10 homens vieram. 10 homens não foram suficientes. Não porque Tobias os atacou. Não porque Tobias entrou em fúria, mas porque Tobias ficou de pé, com os pulsos sangrentos e os pedaços do tronco caídos aos seus pés, e olhou para o coronel sem pestanejar. E naquele silêncio que se abriu no terreiro, com 71 pares de olhos assistindo, o coronel Avelino de Meireles soube que havia cometido um erro que não teria conserto fácil. Não havia como punir aquilo publicamente sem parecer que o poder havia falhado. E não havia como ignorar aquilo sem parecer que o poder havia cedido. O que o coronel fez, em vez disso, foi mais calculado e mais cruel. Aqui do Brasil, investigando registros que o Estado preferiu enterrar, eu digo com clareza: inscreva-se no canal. Porque o próximo documento desta história ainda não veio à tona, e quando vier, vai mudar o que você pensa que sabe sobre quem realmente lutou nessa guerra. Não deixe essa investigação desaparecer. Em outubro de 1863, o Império do Brasil estava em rota de colisão com o Paraguai. A Guerra do Paraguai ainda não havia sido declarada formalmente, mas os movimentos militares no sul já eram visíveis para quem sabia ler os sinais. E o coronel Avelino, como homem de posses e conexões políticas na província, sabia ler muito bem. Ele sabia também que as listas de recrutamento estavam sendo preparadas. E que o nome do seu único filho herdeiro, Edmundo Cândido de Meireles, com 21 anos recém-completos, estava em posição perigosa nessas listas. A saída era antiga como o Brasil: enviar um substituto. A prática era conhecida, tolerada e documentada. Homens livres, pobres, escravizados, alforriados provisoriamente ou simplesmente levados à força, iam para a guerra no lugar dos filhos das famílias de posses. Era ilegal na letra, invisível na prática. O coronel Avelino chamou o tabelião Firmino Salustiano, homem de sua confiança, numa tarde de novembro. O documento lavrado naquela tarde dizia que Tobias havia se apresentado voluntariamente ao serviço das armas em nome da pátria. Voluntariamente. A palavra estava ali, com todas as letras, com o sinete do tabelião, com a assinatura do coronel como testemunha da boa vontade do liberto. Liberto. Outra palavra. Tobias constava no documento como liberto, não como escravizado, como se a alforria tivesse sido concedida antes, como gesto de generosidade, e não fabricada às pressas para dar aparência legal ao que era, na essência, uma deportação. Tobias não assinou nada. Tobias não foi consultado. Tobias foi acordado antes do amanhecer por Secundino Barreto e 2 capatazes, amarrado em cima de uma mula e entregue a um sargento de recrutamento na vila mais próxima antes que o sol chegasse ao alto. O coronel Avelino assistiu da janela. Edmundo dormia. A viagem até o sul foi longa e brutal. Tobias foi incorporado ao 10º Corpo de Voluntários, uma designação que cobria, com linguagem militar, uma mistura de recrutas forçados, libertos cooptados, homens pobres sem outra saída, e alguns poucos que realmente haviam se apresentado por vontade própria. O contingente partiu do porto de Salvador em dezembro de 1863. O navio estava superlotado. A travessia foi marcada por febre, fome e pelo cheiro de corpos em espaços fechados que um capitão de navio registrou no diário de bordo como condições precárias, mas aceitáveis para o tipo de carga transportada. Tipo de carga. Os homens que iam defender o império eram chamados de carga. Tobias sobreviveu à travessia. Sobreviveu à chegada ao Rio Grande do Sul. Sobreviveu ao período de treinamento apressado, de 3 semanas, que era tudo que o exército tinha tempo de dar antes de empurrar homens para o fronte. E foi no período de treinamento que o tenente Galdino Peçanha notou algo. Peçanha era um oficial de carreira,
filho de militar, formado na escola militar com notas medianas, mas com o tipo de inteligência prática que a sala de aula não ensina. Ele sabia reconhecer um homem que pensa taticamente. Tobias não era rápido nas ordens verbais. Seu português era correto, mas ele costumava demorar 1 segundo a mais para responder comandos do que os outros recrutas. Mas nas simulações de terreno, quando o grupo precisava decidir de onde vinha o ataque, qual posição cobrir primeiro, como mover homens sob pressão simulada, Tobias era o primeiro a estar no lugar certo. Sempre. Peçanha observou por 2 semanas antes de abordar o assunto diretamente. De onde você aprendeu isso? Tobias respondeu com uma frase que o tenente registrou em seu diário de campo, um caderninho de couro preto que sobreviveu à guerra e foi encontrado décadas depois em um inventário de família. Trabalho pesado ensina a ver onde a força vai falhar antes de ela falhar, senhor. Peçanha fechou o caderno e colocou Tobias na posição de batedores. A guerra que o Brasil prometia ser curta durou 5 anos. E foi dentro desses 5 anos que Tobias se tornou algo que os registros militares oficiais jamais nomearam diretamente, mas que os documentos paralelos, as cartas de oficiais, os depoimentos de sobreviventes e os registros de enfermaria deixaram escapar em detalhes. Um líder de campo, não um líder oficial, não um posto reconhecido, não uma patente, mas o tipo de homem que no momento em que os planos desmoronam e os oficiais treinados entram em colapso, os outros olham para entender o que fazer. Na Batalha de Tuiuti, em maio de 1866, o pelotão de Tobias perdeu 2 sargentos nos primeiros 40 minutos de combate. O que restava, 18 homens, estava encurralado em uma posição insustentável, com fogo vindo de 3 ângulos e sem linha de recuo clara. Tobias não esperou ordem de cima. Tobias avaliou o terreno, identificou o único ângulo morto disponível e moveu os 18 homens em 4 deslocamentos de 90 segundos cada, usando a fumaça da própria artilharia como cobertura. Todos os 18 sobreviveram à tarde. O tenente-coronel Brasílio Monteiro Fontes, que comandava o setor naquele dia, perguntou depois quem havia dado a ordem de movimento. Ninguém soube responder com precisão, porque a ordem não havia sido dada. Havia sido seguida. Fontes escreveu em seu relatório de batalha: movimento de grupo sem perda de vidas, executor não identificado com clareza, resultado tático satisfatório. Executor não identificado. Essa era a linguagem do apagamento. A vitória foi registrada. O homem que a tornou possível não foi. Se você chegou até aqui, você já entendeu que esta não é uma história qualquer. Esta é uma investigação sobre o que o Brasil escolheu esquecer e sobre quem pagou o preço por esse esquecimento. Eu falo daqui, do Brasil, e digo diretamente: inscreva-se no canal, porque ainda temos os documentos mais pesados desta história para abrir, e eu não quero que você perca o momento em que a verdade chega ao papel. Nos comentários, me conte de qual estado do Brasil você está acompanhando esta investigação. Tobias lutou por 3 anos no Paraguai. 3 anos de trincheira, de fome, de doenças que matavam mais homens do que as balas inimigas. 3 anos de frio no sul, de lama, de água suja, de picada de inseto que virava ferida, que virava gangre, que virava amputação. Tobias não amputou nada, mas viu muitos que sim. Havia um cirurgião militar chamado Anselmo Bertolino, que atendia o contingente de Tobias. Bertolino era um homem pequeno, de óculos grossos e mãos surpreendentemente firmes, que mantinha um caderno clínico com registros de todos os pacientes que passou pela sua enfermaria improvisada. Tobias aparece no caderno de Bertolino 5 vezes, 2 vezes por ferimentos de estilhaço que foram tratados e curados sem complicação. Uma vez por febre que durou 9 dias e que, segundo a anotação do cirurgião, deveria ter matado qualquer homem com constituição menos excepcional. Uma vez por uma fratura de costela ocorrida durante uma retirada forçada sob bombardeio. E uma vez, a entrada mais longa com data de março de 1867, por um ferimento de faca que Bertolino descreveu como infligido por homem do mesmo lado, circunstâncias não apuradas.
circunstâncias não apuradas. Havia um sargento no contingente chamado Honorato Lins de Vasconcelos. Honorato vinha de uma família de posses menores do interior de Pernambuco, havia sido recrutado com relativa voluntariedade em troca de promessas de promoção e nutria pelo exército uma lealdade que era, na prática, lealdade ao seu próprio avanço na hierarquia. Honorato não tolerava que um homem sem posto, sem patente e sem sobrenome reconhecido tivesse mais autoridade de fato do que ele tinha de direito. O que aconteceu entre Honorato e Tobias em março de 1867 nunca foi formalmente investigado. Bertolino tratou o ferimento, anotou circunstâncias não apuradas e guardou o caderno. Honorato foi removido para outro contingente 2 semanas depois, por razões de reorganização de pessoal. Tobias continuou. Em setembro de 1868, o tenente-coronel Fontes escreveu uma carta ao seu superior direto, o coronel-comandante da 3ª Brigada, recomendando que o soldado Tobias recebesse reconhecimento formal por suas ações em campo. A carta existe. Está guardada em arquivo provincial em Salvador, catalogada sob número de registro 1874 BRSA 100039, descoberta por pesquisador particular em 1921 e nunca incorporada a nenhuma narrativa oficial. A carta descreve Tobias em termos precisos. Homem de inteligência tática superior à média dos sargentos sob meu comando, com capacidade de liderança em situação de colapso estrutural que salvou vidas documentadas em pelo menos 3 ocasiões distintas. Pelo menos 3 ocasiões distintas. A carta de Fontes recomendava especificamente promoção ao posto informal de cabo, com direito à menção honrosa no relatório final de campanha. A resposta do coronel-comandante chegou 3 semanas depois. Era uma linha. Posição de origem do indicado inviabiliza concessão do benefício. Posição de origem. Tobias havia entrado na guerra como liberto de conveniência, criado num documento fraudado pelo coronel Avelino. Havia lutado como qualquer soldado. Havia liderado quando nenhum soldado com patente foi capaz de liderar. Havia sobrevivido quando a maioria não havia. Mas sua posição de origem o seguia como uma sombra. A menção honrosa não foi registrada. O nome de Tobias não apareceu no relatório final de campanha da 3ª Brigada. O executador não identificado continuou não identificado, e a guerra para o Brasil terminou em 1870 com celebrações, discursos e uma lista de heróis que não incluía os homens que mais haviam sangrado. Tobias voltou ao Brasil em março de 1870. O navio chegou ao porto de Salvador em uma manhã com chuva fina, daquele tipo de garoa que não molha e não passa, que fica suspensa no ar como neblina com pretensão. Havia famílias no cais esperando. Havia mulheres com crianças no colo. Havia homens velhos que reconheciam os filhos de longe e choravam sem vergonha. Tobias desceu a prancha sozinho. Não havia ninguém esperando por ele. Havia, porém, um funcionário da Secretaria de Polícia Provincial estacionado no cais com uma lista de nomes. Tobias constava na lista. Não como veterano de guerra, não como soldado em retorno, mas como liberto em situação de origem indefinida, sujeito à verificação de documentação para determinação de status. Status. O homem que havia sobrevivido a Tuiuti, a 3 anos de trincheira, a uma faca pelas costas, a 9 dias de febre que deveria ter matado qualquer um, era classificado pelo Estado brasileiro como situação indefinida. O funcionário da polícia se chamava Cosme Damião Velho. Era jovem, com uniforme novo demais para um cais velho, e segurava a lista com a atenção de quem sabe que está fazendo algo que não deve questionar. Tobias apresentou o documento militar que havia recebido no desembarque anterior no Rio de Janeiro. Uma folha com carimbo do Exército, data e número de identificação. Cosme Damião olhou o documento. Olhou Tobias. Olhou o documento de novo. Preciso confirmar com o delegado. O senhor aguarda aqui. Tobias aguardou, por 6 horas no cais com a garoa de março caindo sobre os ombros, enquanto homens com menos anos de guerra e menos ferimentos nas costas iam embora abraçados às suas famílias. Cosme Damião voltou no final da tarde.
O senhor vai precisar comparecer à Fazenda Santa Cândida para a regularização de sua situação. O coronel Meireles já foi comunicado de seu retorno. Tobias fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Depois os abriu. Eu ouvi o senhor. Não perca o que vem a seguir. Esta é a parte que o coronel Avelino passou anos tentando impedir que chegasse a qualquer ouvido, a qualquer papel, a qualquer memória que sobrevivesse a ele. Aqui, do Brasil, investigando o que foi deliberadamente enterrado, eu preciso que você faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal. E nos comentários, me diga qual deve ser o próximo caso investigado aqui. Há histórias neste país que estão esperando alguém que não tenha medo de abri-las. O caminho de Salvador até a Fazenda Santa Cândida durou 4 dias. Tobias fez o caminho a pé, em companhia de um guia designado pela polícia, um caboclo silencioso chamado Natalino, que claramente preferia não estar ali. Foi durante esses 4 dias que Tobias começou a organizar o que sabia. Ele não era homem de letras. Não havia aprendido a escrever na fazenda, porque ensinar escravizados a ler e escrever era prática formalmente proibida e informalmente punida. Mas havia aprendido outra coisa, na guerra com o cirurgião Bertolino. Havia aprendido que documentos são a única arma que o poder não consegue confiscar se você souber escondê-los. Bertolino havia lhe ensinado isso numa noite de 1867, enquanto costurava o ferimento de faca. Um homem que não pode escrever precisa de alguém que escreva por ele. E esse alguém precisa guardar o que escreve em lugar que o homem poderoso não alcance. Bertolino havia feito mais do que costurar ferimentos. Bertolino havia escrito cartas, 3 cartas ditadas por Tobias ao longo de 2 anos, endereçadas a 3 pessoas diferentes. Uma irmandade religiosa em Salvador, um advogado de causas libertas no Rio de Janeiro, cujo nome havia chegado até o contingente através de um soldado que o havia lido num jornal, e o próprio tenente-coronel Fontes, que havia sido desligado do serviço ativo em 1869 e retornado à sua cidade natal em São Paulo. As cartas descreviam, em detalhes que apenas alguém presente poderia conhecer, a natureza do alistamento de Tobias, o documento de liberto forjado, a entrega noturna ao sargento de recrutamento, a ausência de qualquer processo legal, e as cartas continham um detalhe específico que Tobias havia guardado em memória com o cuidado de quem guarda munição para o momento certo, o nome do tabelião Firmino Salustiano e o número do documento lavrado naquela tarde de novembro de 1863. Tobias não havia estado presente durante a lavratura, mas havia ouvido, através da janela do quarto onde estava sendo mantido antes de ser entregue ao sargento, o coronel Avelino ditar em voz alta para Firmino o número de registro que seria usado. 7 anos. Tobias havia guardado aquele número por 7 anos. A chegada à Fazenda Santa Cândida foi calculada pelo coronel Avelino para ser uma demonstração de poder. Havia capangas posicionados na entrada. Havia trabalhadores reunidos no terreiro, não por acaso, porque a ordem havia sido dada para que estivessem ali. Era uma cena preparada, uma mensagem enviada antes de qualquer palavra ser dita. O coronel Avelino estava de pé na varanda com Edmundo ao lado. Edmundo que não havia ido à guerra. Edmundo que havia passado os 5 anos da Guerra do Paraguai administrando a fazenda e noivando com a filha de outro coronel da região. Edmundo tinha 26 anos, cabelos penteados, roupa limpa, e o tipo de expressão que os homens criados para herdar usam quando estão fingindo que não sabem que herdaram. Tobias subiu a estrada de terra com as mesmas botas militares desgastadas que havia calçado no sul. Parou no centro do terreiro. O coronel Avelino desceu os degraus com as mãos para trás. A mesma pose, o mesmo terreiro, o mesmo sol de agosto, 7 anos depois. Voltou, disse o coronel, sem calor e sem frieza, como quem anota um fato. Voltei, disse Tobias, com a mesma compostura de 7 anos antes, com a mesma quietude que não era submissão. O coronel aguardou o complemento que não veio. Sua situação vai ser regularizada. Você vai continuar aqui. Tobias não respondeu imediatamente. O terreiro estava silencioso. Então Tobias disse,
em voz suficientemente alta para que todos que estavam no terreiro ouvissem: "O senhor vai precisar explicar o documento de liberto ao tabelião Firmino e o número do registro. E por que meu nome está nele como voluntário?" O coronel Avelino ficou imóvel. Edmundo deu um meio passo para trás. Tobias continuou: "Porque eu mandei carta antes de voltar, para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em Salvador, para o advogado Leandro Tavares Peixe no Rio de Janeiro e para o tenente-coronel Fontes em São Paulo." Pausa. "Eles têm o número do registro." O vento mexeu nas folhas das mangueiras ao fundo do terreiro. O coronel Avelino olhou para Tobias por um longo segundo e, pela primeira vez em todos os anos que Tobias havia servido naquela fazenda, o coronel baixou o olhar primeiro. O que se seguiu não foi rápido. A justiça, quando chega para quem o poder não quer que ela chegue, nunca é rápida. O advogado Leandro Tavares Peixe enviou correspondência formal à Secretaria da Justiça da Bahia em abril de 1870, requerendo a anulação do documento de alistamento de Tobias e o reconhecimento de sua condição de homem livre com todos os direitos decorrentes do serviço militar prestado. A correspondência ficou sem resposta por 2 meses. Tavares Peixe enviou segunda correspondência, desta vez com cópia ao Ministério da Guerra no Rio de Janeiro. O tabelião Firmino Salustiano foi ouvido em junho de 1870 por um juiz de paz da comarca. A sessão foi breve. Firmino negou qualquer irregularidade. O documento, segundo ele, havia sido lavrado com todas as formalidades legais. O juiz de paz encerrou a sessão sem determinação. Mas havia uma testemunha que o coronel Avelino não havia considerado: Bertolino. O cirurgião Anselmo Bertolino havia saído do exército em 1869 e estabelecido clínica médica em Porto Alegre. Havia guardado o caderno clínico, havia guardado as cartas que escrevera por ditado de Tobias, e havia, por conta própria, enviado carta ao advogado Tavares Peixe antes mesmo de ser solicitado, porque havia ouvido falar da situação através de um colega de Salvador. Bertolino viajou para Salvador em agosto de 1870. Prestou depoimento diante do juiz de paz, numa sessão que o coronel Avelino havia tentado, através de seus contatos políticos, adiar por 3 vezes. Na terceira tentativa de adiamento, o presidente da província, que havia sido informado do caso pelo próprio Ministério da Guerra, através de correspondência do tenente-coronel Fontes, enviou recado claro ao juiz: a sessão deveria ocorrer. Ela ocorreu. O depoimento de Bertolino durou 3 horas. O cirurgião tinha fala precisa e memória documentada. Cada afirmação era acompanhada de referência ao caderno clínico que estava sobre a mesa como prova material. A entrada de março de 1867 sobre o ferimento de faca, com a anotação "circunstâncias não apuradas", foi lida em voz alta. O advogado Tavares Peixe perguntou ao cirurgião se havia razão para acreditar que o ferimento havia sido resultado de conflito interno relacionado à posição de liderança não oficial exercida por Tobias. Bertolino respondeu que havia razão suficiente para assim acreditar. A carta de Fontes, lida em sessão posterior, confirmou o padrão. A resistência sistemática ao reconhecimento de Tobias, a linha única do coronel-comandante sobre posição de origem, a ausência do nome de Tobias nos relatórios de honra, apesar das ações documentadas. O documento de alistamento com o número que Tobias havia memorizado foi localizado no cartório de Firmino Salustiano. O número batia. A data batia. A descrição de liberto voluntário não batia com nenhum registro anterior de alforria concedida ao mesmo indivíduo. Porque não havia registro anterior, porque Tobias nunca havia sido alforriado antes do documento de conveniência fabricado para enviá-lo à guerra no lugar de Edmundo. Aqui do Brasil, onde estes papéis ainda existem em arquivos que poucos procuram, eu peço que você faça algo simples e importante. Inscreva-se no canal. Esta investigação só continua porque é a gente que decide que a verdade merece testemunha. Você é essa testemunha. E nos comentários me diga: qual história você quer que eu investigue a seguir?
Há nomes riscados em registros de todo este país esperando alguém que não tenha medo de lê-los. O coronel Avelino Cândido de Meireles não foi preso. Seria ingênuo esperar isso. O Brasil de 1870 não prendia coronéis por irregularidades em documentos de alistamento, especialmente quando esses coronéis tinham conexões políticas, dívidas cobráveis de autoridades locais e o tipo de influência regional que torna juízes de paz cautelosos. Mas houve algo. Em setembro de 1870, o juiz de paz da comarca emitiu termo judicial reconhecendo que o documento de alistamento de Tobias havia sido lavrado sem fundamento legal adequado e que sua condição de homem livre era incontestável. Era uma vitória pequena no papel. Era uma vergonha enorme na prática, porque o termo foi publicado no Jornal da Capital, não por iniciativa do juiz, mas porque Tavares Peixe havia enviado cópia à redação antes mesmo de a sessão terminar. O caso foi mencionado em nota de 3 linhas em Jornal do Rio de Janeiro. Depois, em artigo maior, assinado por jornalista que havia coberto a Guerra do Paraguai e conhecia o padrão de apagamento de soldados de origem humilde. Depois, em carta aberta de um padre da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, publicada em Jornal da Bahia, pedindo investigação ampla sobre práticas de alistamento irregular. O nome de Avelino Cândido de Meireles apareceu em público de um jeito que nenhum coronel da região havia experimentado. Edmundo, que havia noivado com a filha do coronel da fazenda vizinha, viu o noivado ser dissolvido sem explicação formal em outubro de 1870. A dissolução foi explicação suficiente. Quanto ao tabelião Firmino Salustiano, Firmino perdeu o cartório, não por ordem judicial direta, por algo mais humano e mais implacável, a perda de confiança. Quando um tabelião tem seu nome associado a documento de conveniência, em caso que chegou ao Rio de Janeiro, os clientes que dependem de sua integridade para transações legais começam a procurar outro cartório. Firmino encerrou as atividades em 1872. Morreu em 1879, em pobreza relativa, sem que nenhum documento oficial jamais o condenasse formalmente por nada. A justiça formal não o alcançou. A consequência real, sim. Tobias. O que aconteceu com Tobias depois do termo judicial de setembro de 1870? Há um registro na Irmandade do Rosário de Salvador de doação de uma propriedade pequena, um terreno de 2 alqueires no interior da Bahia, feita em outubro de 1870 a um homem identificado como Tobias, veterano da campanha do Paraguai, homem livre por direito incontestável. A doação foi possibilitada por contribuição coletiva da Irmandade e por uma quantia enviada pelo tenente-coronel Fontes, que nunca havia esquecido o homem que havia movido 18 soldados através da fumaça em Tuiuti. Tobias viveu naquele terreno. Não há registro de quando morreu. Não há inventário. Não há data de óbito nos livros paroquiais da região. Há, porém, no caderno do cirurgião Bertolino, uma entrada final feita em letra diferente, mais velha, provavelmente anos depois das entradas de guerra. Recebi carta de T. Ele planta. Ele está bem. 3 frases, menos de 20 palavras, e dentro dessas 20 palavras, toda a distância entre o que o sistema havia planejado para aquele homem e o que aquele homem havia construído para si mesmo. O sistema havia planejado objeto, substituto, descartável, apagável. O homem havia construído terra, liberdade, silêncio escolhido, não o silêncio imposto pelo tronco, o silêncio de quem chegou onde quis chegar e não deve satisfação a ninguém. O coronel Avelino Cândido de Meireles morreu em 1883. O obituário no Jornal da Bahia descrevia um cidadão ilustre, proprietário dedicado, pai de família exemplar. Nenhuma menção ao caso de 1870, nenhuma menção ao nome de Tobias. Mas havia entre os papéis do Arquivo Provincial de Salvador, catalogados sob número que nenhum obituário jamais citaria, as cartas, os depoimentos, o termo judicial, o caderno clínico de Bertolino e a carta do tenente-coronel Fontes, todos eles esperando, porque documentos não morrem quando o homem poderoso morre, documentos esperam. E quando alguém chega com a disposição de abri-los,
A verdade volta à superfície, com a mesma força com que Tobias havia partido o tronco naquela manhã de agosto de 1863. Com a diferença de que desta vez não há nada para conter. O nome que estava riscado no registro voltou, não com o barulho que os poderosos costumam fazer quando querem ser lembrados, com a quietude de quem nunca precisou de permissão para existir. Tobias existiu, lutou, sobreviveu, provou. E quando o sistema tentou riscá-lo mais uma vez, havia papel suficiente, testemunhas suficientes e vergonha pública suficiente para que o rasuro não pegasse. Esta é a natureza do apagamento histórico. Ele só funciona quando ninguém olha. E esta investigação existe para que alguém olhe. Aqui do Brasil, de onde estas histórias partem e para onde elas pertencem, eu encerro com o pedido mais direto que posso fazer. Inscreva-se no canal, porque há nomes riscados em registros de todo este país. Há documentos em arquivos que ninguém procura. Há histórias de homens e mulheres que o poder tentou tornar invisíveis e que ainda esperam alguém disposto a abri-las. Você encontrou este canal. Isso não foi por acaso. Fique. Nos comentários, me diga qual caso você quer que eu investigue a seguir e de qual lugar do Brasil você está acompanhando esta investigação. A verdade não pode desaparecer quando há testemunhas. E você acaba de se tornar uma delas.